Olá a todos, muito bom dia! Mais um domingo e o nosso projeto EVA Fica em Casa está de volta com mais um tema que foi muito pedido por professores, educadores e sobretudo pelos pais. Hoje estamos aqui para vos falar sobre fala e comunicação e a sua estimulação para bebés e crianças. Nós já aqui tivemos um direto também sobre a comunicação, a fala e a linguagem, sobretudo com a intenção de esclarecer um pouquinho estes termos que, por vezes, ainda são usados de forma indistinta. Vamos voltar a relembrar um pouquinho essas questões para quem não nos acompanhou, mas vamos ainda dar algum espaço para que mais colegas, para que mais mamãs e papás se juntem a nós, educadores, para que nos possamos reunir aqui em termos, junto deste tema que me motiva tanto e que faz parte dos meus dias. Para quem não me conhece ou para quem conhece o projeto recentemente, sou Joana, sou terapeuta da fala, sensivelmente há 9 anos, e sou mãe há quase 4, e com a Eva, que é a minha filhota, surgiu também o nosso projeto EVA, Educar, Valorizar e Aprender. Isto porque com a Eva aprendi muito, tenho aprendido muito com os meus meninos e sobretudo o projeto tem por base, para quem não conhece, a ideia da prevenção. Pais informados, educadores informados são certamente mais conscientes, muito mais tranquilos e têm muito mais ferramentas para conseguir lidar com as nossas crianças, perceber sinais de alerta e perceber efetivamente a tempo quando é que há sinais que são importantes terem atenção, não é? Para agir mais precocemente. Vamos aqui falar um pouquinho também de intervir de forma precoce, a chamada intervenção precoce, que passa muito muitas das vezes, antes de chegarmos a esse passo, pela estimulação adequada. É verdade, tenho recebido muitos testemunhos, muitas dúvidas e efetivamente ainda há pais que têm receio de brincar com os filhos, ou porque ficam envergonhados, ou porque acham que não estão a fazer da melhor forma. Muitas vezes porque pensam que é preciso muito tempo, ou despender um tempo específico, ou ter muitos brinquedos, ter muitas atividades concretas. E hoje vou mostrar-vos de forma prática que não é bem assim. Que temos muitas ferramentas ao nosso dispor no dia-a-dia que podemos usar em nosso benefício. Portanto, o projeto EVA pretende mesmo isso, sensibilizar para áreas tão distintas como a fala, a linguagem, a comunicação. Vamos falando um pouquinho também de desfluência e podemos passar um pouquinho aqui pelo tema, a chamada gaguez, que tanto preocupa os pais, muitas vezes entre os 3, 4, 5 anos, e que pode ser normal, quase sempre é uma fase transitória, passaremos um pouquinho também por aí. O objetivo é deixarmos alguns sinais de alerta, falarmos um pouquinho sobre estas questões. Este que é um tema que costumo explorar num workshop que faço para pais e educadores, não é? Neste momento, nestes tempos em que estamos em isolamento, não nos é possível e, portanto, estas informações eu quero que continuem a passar. É efetivamente um tema onde costumo receber muitas mensagens, pais preocupados, pais a pedirem ajuda, pais a tentarem perceber se aquela situação naquela idade é de preocupar. Portanto, o Projeto EVA está sempre aqui para deixar dicas, não só aqui na nossa página do Instagram e do Facebook, Joana, a Terapeuta e a Mãe é o projeto, vocês têm depois também a possibilidade de procurar informação que ao longo destes 3 anos e meio de EVA, como eu costumo dizer, foram surgindo no blog, que nasceu com ela, e portanto no site joanaterapeutaiamãe.pt tem toda a informação também, muitas partilhas, muitas ideias, se vocês procurarem por atividades caseiras, pelos termos-chave de comunicação, linguagem, estimulação, audição, vão certeza encontrar muita informação que é prática e que é muito fácil de aplicar no dia-a-dia. Aliás, para quem não conhece o blog foi feito mesmo dessa essência, ou seja, tentamos que não seja muito técnico, se bem que ajuda com alguns termos técnicos, mas a ideia é passar para o dia-a-dia aquilo que era o meu dia-a-dia com a Eva e que é o meu dia-a-dia com a Eva, em família, mostrando-vos que é possível estimular a linguagem em pequeninas tarefas do dia-a-dia, em tudo que nós fazemos, está bem? E, portanto, é esse tema que hoje vamos aqui falar. Já temos aqui muita gente connosco, felizmente. Eu cumprimento mais uma vez. Bom dia a todos, bom domingo, não é? Num domingo de manhã de sol, que hoje temos sol. Obrigada por estarem connosco. Vamos então falar aqui um pouquinho de o que é comunicação, o que é fala, o que é linguagem. Nós já aqui tivemos um direto sobre o tema e é um tema que muita gente me pergunta, mas o que é fala, o que é linguagem, o que é comunicação?
Mais uma vez vou-vos dar aquela analogia da bolha, em que gosto de pensar que a comunicação é tudo, e envolve a fala e a linguagem. Portanto, comunicação é tudo. Um gesto, um sorriso, um olhar, uma emoção, tudo isso é comunicar. E os nossos pequeninos costumam comunicar connosco e começam logo a comunicar com o primeiro sorriso, com o primeiro olhar, com o primeiro toque, e é de valorizar. A nossa comunicação com eles deve começar ainda antes. Portanto, a partir das 20 semanas, eles começam a ter a capacidade, ainda no útero, de nos ouvir. Portanto, às 20 semanas de gestação, o bebê já tem a competência de nos ouvir. Em breve vamos voltar um pouquinho a este tema, na próxima semana, porque vamos falar da magia da leitura das histórias para os bebés e, portanto, abre aqui um pouquinho já o pano para aquilo que vai ser também o tema da próxima semana. E é muito importante este primeiro marco, portanto, a partir das 20 semanas de gestação, o bebê já é capaz de ouvir a voz da mãe, com todos os efeitos que isso poderá ter depois a longo prazo, já depois da gestação e no nascimento, em termos de acalmar o bebê, em termos de perceber que ali está aquela que é a mãe, aquela que é a voz familiar, e claro que isto funciona também para o pai ou para outros familiares que sejam bastante presentes, e logo aí estamos a comunicar com o nosso bebê, um toque na barriga, um aconchego, o momento em que falamos para eles, portanto, comunicar é tudo isso. Nós temos muitas vezes crianças, e partilho a minha experiência prática, crianças às vezes com 5, 4, 8, 9, 10 anos que não falam. Pode acontecer, não é? Associada a determinados quadros, mas o que não quer dizer que não comuniquem, porque é possível comunicar por uma imagem, por um gesto, por um som. Falávamos aqui há uns tempos de baby signs. É a comunicação na sua primeira essência. Um gesto, um olhar. Uma criança que ainda não é capaz, por exemplo, de nos pedir o leite, o pão, um brinquedo, mas que olha, mas que aponta. Tudo isto faz parte da comunicação e é este caminho que devemos ir seguindo até chegar à questão da linguagem, da fala. Portanto, imaginemos a comunicação como tudo isto que nos envolve, um sorriso, um gesto, um apontar, um olhar, e o bebê faz isto logo desde os primeiros dias de vida. O choro é uma forma de comunicar. Quem me conhece um pouquinho mais a fundo sabe que tenho formação em linguagem de bebê de antes, portanto quase a poder passar para vocês. E o choro é a primeira forma de comunicação. Sem ela, é impossível nós distinguirmos se o bebê tem fome, tem sono. Claro que depois há a essência da interpretação do choro, mas o choro é comunicar. Se nós estamos tristes, não precisamos de dizer a ninguém que estamos. Uma expressão, o choro, o sorriso, vai dizer muito de nós. Claro que aos 5, 6, 7 meses a criança começa ali no papapá, bababá, mamamá, aquilo que nós chamamos o palreio, a laudação, e depois vamos ter aqui um início. Tudo que vai ser o início da fala e da linguagem está aqui. O que é que acontece nesta fase que deve acontecer aqui sensivelmente entre os 5 e os 7, 8 meses? A criança está a fazer isto, está a repetir estes sons. Muitos pais ficam muito contentes a achar que é um papá e uma mamã, ou ficar a dúvida se estão a chamar papá ou se estão a pedir papa. Muitas vezes não estão sequer a atribuir um significado. É o treino das próprias estruturas que vão servir à fala, à forma como nós vamos articular as palavras. E então a criança está pá, a treinar os lábios. Mamá, tá, a treinar a língua. A treinar a garganta. E, se vocês forem perceber, ao longo da evolução da fala, não é? Quando pensamos em termos de sons, como é que os sons são feitos na nossa boca, a criança vai utilizar, e nós, claro, adultos, utilizamos muito estas 3 esferas, portanto, os lábios, a língua, que vai bater nos dentes ou não, e a garganta. Portanto, todos os sons da fala vão ser feitos aqui. E é muito importante esta primeira etapa. Portanto, se é importante o sorriso, se é importante a idade em que a criança rola, a idade em que a criança levanta a cabeça, a idade em que a criança começa a gatinhar, vamos tendo algumas etapas a nível de comunicação e linguagem que são essenciais. Portanto, o sorrir, o apontar, aqui entre os 5 e os 8 meses, a lalação, o balbucio, o palreio. Muitas vezes os avós e os pais chamam esta questão o palrar. Olha que engraçado, já está a palrar. E esta é uma fase muito importante e que antecede a primeira palavra. Claro que quando a criança diz um papá, um mamã, que já não é uma repetição, mas é o papá, a mamã isolados, um olá, ou seja, aqui temos linguagem. Há uma palavra, há um conceito que está ali por trás e que é dito para um objeto ou para alguém. Portanto, se nós pensarmos então a bolha de fora, a comunicação, lá dentro temos a linguagem e a linguagem depois pode surgir, então vai surgir com a forma de fala. Vamos pensar aqui no exemplo que cheguei também a dar. Uma criança que olha para um gato e diz que é um gá, ela tem presente no seu vocabulário, ou seja, a nível de linguagem, ela já tem o conceito de gato. Ela olha para um livro e identifica o gato, ela olha para o gato e identifica o gato.
A nível de fala, o que é que nós temos aqui? Gato, que teria 2 sílabas, está a ser dito apenas com uma, a inicial. E vai ser muito comum, e durante o processo de aquisição da fala, que a criança vá fazendo isto. Que omita uma sílaba, às vezes a primeira, às vezes a última, que vá fazendo trocas, que vá fazendo generalizações e, portanto, é muito normal que a criança possa dizer, por exemplo, que a banana é a nana ou que a batata é a tata. E que, eventualmente, o processo a seguir seja dizer que é uma tatata ou uma nanana. Isto porque batata, temos com o B e temos o som T, o T neste caso, e é normal que a criança faça uma generalização, uma assimilação regressiva, como nós lhe chamamos, para que fiquem também familiarizados com alguns temas. Ou seja, aquela letra repetitiva, aquele som repetitivo que aparecia no final da palavra e naquelas sílabas que ela já conseguia produzir, é generalizado para o primeiro. Vai acontecer isto durante muito tempo. O que não quer dizer que a criança, a nível de linguagem, não tenha o conceito de banana, de batata, que identifique quando a vê no supermercado, num livro, num folheto das compras, que eu sugiro muitas vezes utilizarem. Já vamos passar às dicas práticas também. E, portanto, é isto. Ao mesmo tempo que a comunicação evolui, que a linguagem evolui, a fala vai evoluindo também. Portanto, é muito normal acontecerem pais que me dizem assim: oh, Joana, ele tem 3 anos, ele já fala tudo, mas há ali alguns sons que ainda não saem bem, o que é normal. Isto porque, voltamos então um pouquinho às etapas da aquisição da linguagem. Portanto, o sorriso, o apontar, 5, 8 meses de lalação e balbucio e, sensivelmente, claro que aqui contamos sempre com crianças que são mais precoces ou que precisam de mais algum tempo, mas sensivelmente entre os 12 e os 18 meses, as crianças devem começar com a primeira palavra, ou seja, a primeira palavra surge normalmente aqui. Claro que há crianças precoces. Foi o caso da nossa pequenina aqui em casa que começou com a primeira palavra antes do ano. Da mesma forma que isto pode acontecer, é possível que uma criança adquira a primeira palavra depois dos 18 meses. E eu costumo dizer muito esta ideia de devemos dar uma margem de meio ano. Ou seja, é tão normal uma criança dizer a primeira palavra antes dos 12 meses como dizer um pouquinho depois dos 18. O que é que não deve idealmente acontecer? Termos uma criança que chega muito perto dos 2 anos, e os 2 anos aqui falamos deles porque são um outro marco. Portanto, se até ao ano e meio a criança deve dizer as primeiras palavras, a partir dos 2 anos devemos contar aqui com a ideia em que a criança começa a produzir pequeninas frases. Dá o leite, dá o bolo, quer o pão, dá o lápis. Portanto, tudo o que são frases com 2 palavras devem surgir idealmente aqui aos 2 anos. Para quê? Para aos 3 anos estas frases serem complexificadas e passarmos a ter, por exemplo, quer o pão com manteiga, quer o lápis amarelo, ou seja, frases que vão crescendo. E claro, se eu tenho uma criança que me chega aos 2 anos apenas com a primeira palavra ou que ainda não oraliza, aí sim nós devemos estar bastante alerta e procurar uma avaliação por parte de um terapeuta da fala, pedir algumas dicas, sabendo nós que os 2 e os 3 anos em particular são uma altura em que há uma triplicação das redes neuronais, ou seja, a criança fica muito mais disponível. Pensando também que uma criança não faz uma evolução que é gradual da linguagem. Muitas vezes temos uma evolução que é por picos. E há pais e educadores que às vezes nos dizem: bem, era uma criança que parecia que estava com um atraso de desenvolvimento da linguagem e de repente teve um pico. Teve um crescimento. Isto pode eventualmente acontecer. E quando a criança faz os 2 anos, entre os 2 e os 2 e meio, é uma altura muito engraçada, porque meninos que às vezes não dizem muitas palavras ou que não falavam de todo, têm esta explosão. E o mesmo acontece às vezes aos 3. Crianças que até aos 2 e meio se mantêm ali com as pequeninas palavras, com as primeiras palavras, e que de repente dão um salto imenso. Isto acontece a nível do crescimento, não é? Aquela altura em que nós dizemos: bem, em 2 semanas a roupa deixou de servir. E vai acontecer também ao nível da comunicação, da fala e da linguagem. E se nós temos este desenvolvimento na linguagem, na fala ele acontece também. Portanto, nós não temos uma criança que deixa de falar para começar a falar perfeito, né? Temos várias etapas. A nível de fala, ou seja, já não estamos a falar em conceitos, estamos a falar a maneira como a palavra é dita, esta questão de ser a tata, para depois ser a tatata, para depois ser a batata, e todo este processo vai fazendo também um crescente. Então temos sons, ou seja, temos um desenvolvimento da fala que nos vai desde o ano e meio, a altura em que a criança começa a dizer as primeiras palavras, até aos cerca de 5 anos e meio em que surge o último som. Portanto, se há um pai que me diz aos 3 anos que a criança não diz o R, nós chamamos o R fraquinho, o R do cardo, da pera, que é aquilo que é feito com a língua, ou que não diz o L, que diz ua em vez de lua,
Aos 3 anos ainda é comum, isto porque são sons, sobretudo o ré e o lê, o R fraquinho, que nos surgem até aos 4 anos e meio, eventualmente 5, ainda podemos aqui esperar que eles aconteçam. O som lhe, que é o último, é muito comum uma criança com 3, 4 anos ainda me dizer que é o palhaço, em vez do palhaço, que é uma boia, em vez de uma bolha. E até aos 5 anos e meio nós podemos esperar estes sons. 5 anos e meio, 6, a idade em que a maior parte das crianças faz o acesso à escola, não é? Todas têm que o fazer. E então é aqui sim que todos os sons devem estar adquiridos, isto pensando que a aquisição da fala e da linguagem deve estar concluída para que depois venha uma nova etapa. Portanto, a aquisição das competências de leitura e escrita. E é muito importante, e nós vamos falar também sobre esse tema em próximos diretos. O que é essencial para que uma criança faça uma correta aprendizagem da leitura e da escrita? Consciência fonológica, vamos falar sobre ela. Rimas, som inicial, dividir em sílabas. Pois isto é mais lá para os 4, 5 anos, se bem que podemos estimular também, e como vos vou dar indicação daqui a pouco, são dicas preciosas para ajudar na estimulação da própria fala, da própria comunicação e da produção correta das palavras. Mas isto para descansar um pouquinho aqueles pais que ficam muito aflitos porque é que a criança não diz pera aos 3 anos, ou porque é que há aqui sons que não surgem. Claro, há situações em que ficamos um pouquinho mais alerta. Se me disserem que é uma criança que chama ao gato o tato, ok, aí sim ficamos com um sinal de alerta. Isto porquê? Sons como B, a letra B, o V, o F, o Q, o G, o R, são todos sons que até aos 3 anos e meio devem estar adquiridos. Depois ali entre os 3 e meio, 4 aninhos, temos o S, o Z, o X, o G, são todos sons que devem ser aprendidos. Estes gestos que eu estava a fazer são de um programa, o método Dolph. Aconselho a procurarem, para quem não conhece, para profissionais, terapeutas da fala, educadores, animadores socioculturais que lidam com as crianças mais pequeninas. É um método dá auxílio à produção dos sons para ajudarmos as crianças com pistas visuais, que aconselho vivamente a que quem não conhece procure. Eu no final vou deixar também aqui a indicação da página para procurarem. Temos 2 pessoas maravilhosas a dar a formação do método Dolph, as autoras, a Ana Severino e a Joana Romber, que deixo um beijinho desde já também. Vale muito a pena, já é um método muito difundido, mas poderá também ser uma ajuda preciosa. E para a estimulação da própria linguagem, para quem não conhece, volto aqui a falar do nosso Baby Signs, a nossa querida Tânia, que esteve aqui connosco há 2 semanas, que foi também fantástica. O Baby Signs, que é um método que eu recomendo imenso para papás e mamãs que chegam ali ao ano e meio, ou aos 2, e começam a ficar preocupados porque a criança diz pouquinhas palavras, ou porque ainda não despertou para a linguagem, aponta. Portanto, muitas ajudas que nós temos aqui, e qualquer dúvida procurem, me mandem mensagem para a página, para o blog, estamos sempre à vontade, e mesmo agora podem deixar as vossas questões práticas nos comentários, seja no Instagram, seja no Facebook, podem deixar as vossas questões, ou se sentirem mais à vontade, enviem-me mensagem depois do direto, porque vou ajudando sempre com tudo aquilo que consigo. Portanto, o projeto EVA está disponível aqui na página. O blog continua disponível sempre, todas as dicas estão lá. Os diretos anteriores que fizemos estão também no nosso canal de YouTube, Joana a Terapeuta, podem também ter acesso a todos estes temas que eu estou a falar. Mas agora vamos àquela parte que eu sei que muitos procuram, as dicas práticas. Ora, falando um pouquinho deste percurso todo, como é que eu posso estimular uma criança pequenina? Obrigada eu também, Filomena. Temos aqui a Filomena a fazer um agradecimento. Obrigada a todos que estão desse lado, porque é sem dúvida para vocês, é sem dúvida por vocês que nós trabalhamos. E esta recolha de temas que nós vamos falando não é mais nem menos do que aqueles temas que eu sei que são as vossas principais preocupações. E sem dúvida o tema de hoje foi muito pedido, é muito procurado, porque há muitos pais, há muitos educadores que têm dificuldade em perceber se estão a fazer ou não a estimulação correta. Há um texto muito engraçado que eu posso depois partilhar com vocês, que escrevi há uns 3 anos atrás, talvez, e continuo muito a acreditar nisto. A estimulação da fala e da linguagem é o superpoder de pais e educadores. E não deixem de acreditar em vocês. Volto a repetir e digo esta frase muitas vezes. Pais e, estende-se para os educadores do coração tranquilo, são sem dúvida o melhor apoio para as nossas crianças. E então como é que nós vamos fazendo esta estimulação? Portanto, esta estimulação pode surgir logo, como dizíamos há pouquinho, desde as 20 semanas de gestação, em que o bebê já tem a capacidade de ouvir e, portanto, toda aquela conversa que vamos fazendo com ele, os carinhos que lhe vamos transmitindo, a nossa voz,
sem dúvida que vão ser bons auxiliares no momento em que o bebê estiver a chorar depois do nascimento, com uma cólica, mais agitado, naqueles momentos em que falta alguma segurança, porque é normal um bebê que passa de um ambiente que é intrauterino para um ambiente que é extrauterino. E para quem ainda não está familiarizado com o tema, nós falamos muito aqui de uma questão que é a esterogestação, ou seja, é sabido e amplamente estudado que para um bebê vir totalmente preparado para o nascimento, ele deveria passar 1 ano na barriga. Claro que um bebê com 1 ano iria nascer um bebê grande e para o corpo da mulher era um pouquinho complicado depois fazer a expulsão do bebê. E então o bebê nasce aos 9 meses, idealmente, claro que temos aqui situações de nascimentos mais precoces, e o bebê acaba mesmo por nascer ali mais ou menos à roda dos 9 meses. Mas os 3 primeiros meses são de uma descoberta e de uma adaptação imensas. E a voz da mãe ajuda muito, muito, muito nesta segurança. É esta voz de mãe que pode logo começar a estimular desde cedo com os pá, 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 pá. Ba, 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 ba. Uma voz que pode começar suave, que vai crescendo, que vai sendo melodiosa, que pode ser mais zangada ou que pode ser mais animada. E, portanto, estes pequeninos traços que estão associados à comunicação podem ser logo também passados. Portanto, a melodia, o ritmo, um falar mais apressado, um falar mais doce. Se nós estamos a querer adormecer o bebê, podemos tentar falar com esta voz mais doce, mais tranquila. Agora, se nós estamos ali no momento e vamos lá, e vamos comer, e vamos mamar, podemos tentar dar esta voz mais distinta, porque comunicar tem este brilho. Se eu estivesse aqui a falar para vocês num tom monocórdico, sem sorrir, era muito mais estranho do que estarmos aqui neste registro muito mais animado. Portanto, isto vem também muito do berço. E podemos logo desde aqui começar a estimular a criança para os sons, para as palavras. E uma coisa que eu costumo dizer que acho que para mim é a chave, por brincadeira ou não, eu falo muitas vezes naquele senhor do BBC Vida Selvagem, eu digo muito aos pais: imaginem-se no vosso dia-a-dia como se fossem o senhor do BBC Vida Selvagem, que vai passando pelos habitats, pelos animais e vai descrevendo e vai dando a indicação do que é que está a observar, o que é que está a acontecer, o que é que há naquele ambiente, quais são os animais, como é que eles se comportam. Ora, no dia-a-dia, qual é que é a melhor forma de passar vocabulário? Pois é esta. Muitas vezes os pais dizem: mas como é que eu vou fazer? Que atividades? Que jogos? Vou-vos dizer que não é preciso gastar dinheiro em materiais muito caros. Nem nenhuns, muitas vezes. Basta olharmos à volta. Olha, temos muitas dicas até no blog. Se vocês procurarem por um dos textos que são os materiais low cost, vocês têm muitas dicas engraçadas, desde tubinhos de pintarolas, onde pusemos arroz, onde pusemos massa, pequeninos taparoeiros às vezes, caixinhas, onde pomos massa, onde pomos arroz, que pode ser colorido, sem ser colorido, devidamente fechadas e protegidas para o bebê não correr o risco de abrir e aspirar. Muita atenção a isso também. Mas temos aqui brinquedos que, sem querer, vão logo fazer uma estimulação da audição, que é uma parte essencial também. E já vamos falar um pouquinho da audição. Isto porque é assim, uma criança com a audição deteriorada é uma criança que não vai estar desperta para esta estimulação. Portanto, logo aqui um primeiro sinal de alerta. Com estes pequeninos brinquedos sonoros, de dica que damos, com brinquedos sonoros, aquelas rocas, aqueles brinquedos que têm som, é muito importante que desde cedo vocês comecem a passá-la em frente ao bebê, a tocar num ouvido, a tocar junto ao outro, em cima. É muito importante que a criança vá direcionando o olhar para onde o brinquedo vai tocando. É um rastreio, por assim dizer, muito básico e muito elementar para percebermos se a criança vai estando atenta. Estarmos, por exemplo, a falar mais baixinho e de repente aumentarmos o tom de voz, claro, sem assustar a criança. Perceber se a criança estiver sossegadinha, se eu chegar ao pé dela e começar a falar, sem assustar, claro. Se a criança nos olha, se a criança vai estando também atenta àquilo que lhe vamos dizendo. Se, por exemplo, eu estou a falar com a criança, de repente chega o pai do outro lado, chega a avó, será que a criança olha nessa direção? Será que quando há uma luz a criança olha? Portanto, aqui falando audição, visão, são tudo condições especiais para que a comunicação e a linguagem se implemente. Uma criança que tem uma audição aprimorada vai reter muito mais do que uma criança que não a tem, não é? E é um alerta muito importante. Sempre que me chegam crianças com 2, 3 anos, em que os pais me dizem que há um atraso de desenvolvimento da linguagem e desmistificando o que é isto aqui de atraso de desenvolvimento da linguagem. O nome parece extremamente preocupante, mas eu costumo dar sempre este exemplo. Eu posso chegar a um sítio onde tinha combinado estar às 10,
Se eu chegar às 10h01, 10h02, 10h03, 10h05, eu cheguei atrasada, mas eu cheguei. É completamente diferente de um desvio, em que a criança não chega muitas vezes àquilo que é a etapa esperada. Mas eu posso ter uma criança que me começa com as primeiras palavras aos 2 anos, quando eu deveria começar até o ano e meio, mas que pode perfeitamente ser estimulada ali intensamente aos 2 anos, ou ter um próprio salto e chegar aos 3 anos e começar a fazer as tais frases complexas que são próprias da idade. Ou seja, a criança teve um início mais lento, mas depois foi encarreirando e começou a desenvolver. Portanto, um atraso não é uma sentença, é um diagnóstico, que não é o mais importante, sem dúvida, mas é uma forma de irmos estimulando a criança. E, portanto, muita atenção a tudo o que é a linguagem, a audição e a própria visão. É muito importante e sabemos que os bebés estão muito orientados para olhar para a nossa boca. Daí que digo muitas vezes aos pais, digam as palavras lentamente, como se as saboreassem. Digam as palavras de uma forma que o bebê seja orientado imediatamente para a vossa boca. Então o que é que eu vou fazer com o bebê? Se eu tiver um gato, eu não vou dizer que é um gato, eu vou dizer que é um gato. Eu vou exagerar cada um dos sons. E sem querer, eu já identifiquei a palavra, ou seja, vou dar mais tempo para a criança estar atenta a mim, àquilo que eu digo, porque eu normalmente não falo neste tom de voz, nem neste ritmo, já direcionei a criança para a minha boca e ao mesmo tempo vejam que engraçado, eu já estou a trabalhar a divisão silábica. Gato, banana, claro que ninguém anda a dizer que quer comer uma banana, nem ninguém vai dizer que é um pato que faz quá, 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 quá. Mas para os bebés nós vamos fazer isto. Esta própria mímica facial vai chamar a atenção muito para a nossa boca. E, portanto, vamos ter tudo aqui. A estimulação do ouvido, a estimulação que eles depois podem copiar para a nossa boca e depois temos aqui uns aliados preciosos. Para quem ainda não ouviu falar, procurem porque há experiências deliciosas com eles. Os nossos neurónios espelho. Há relatos de... Portanto, o que é que são aqui os neurónios espelho? São aqueles que fazem com que a criança imite aquilo que vê. E há um relato delicioso de um bebê com um dia de vida, apenas umas horas, em que a mãe deita a língua de fora e o bebê deita a língua de fora também. Isto é a prova de que a imitação e a observação são, sem dúvida, elementos essenciais para a aprendizagem e a psicologia defende isso muito bem e é totalmente verdade. Portanto, imagina que é uma criança a observar-vos com todas as competências de visão desenvolvidas, com todas as competências auditivas ali e que vai absorvendo tudo aquilo que fazemos. Portanto, é muito importante. Se uma criança nos chega, como eu dizia há pouquinho, aos 2, 3 anos, e há estas queixas de que não está a fazer o correto desenvolvimento da fala e da linguagem, eu digo muitas vezes, e a audição, como é que está? É uma criança que olha muito para a boca em busca daquilo que o ouvido não capta? É uma criança que se chega muito perto da televisão? É uma criança que, por exemplo, quando já fala alguma coisa, que vos diz muitas vezes ou que pede para repetir uma informação? Ou que, por exemplo, se vocês lhe pedem para apontar um gato na imagem, ela aponta ao pato, porque gato e pato, sapato, são muito semelhantes. Portanto, há pequeninos sinais de alerta que devem estar muito presentes nas vivências de um educador, de um próprio pai. Portanto, são sinais que às vezes os pais não nos conseguem dizer, mas depois que começam a ir percebendo no dia-a-dia da criança, e muitas vezes são sinais de alerta. Não é uma sentença, uma criança pode fazer alguma medicação, uma criança pode ser sujeita, algumas vezes, a cirurgias de colocação de uns tubinhos, os chamados tubinhos de perfusão, porque muitas vezes há líquido no ouvido que está a impedir que o som passe. Como eu dou o exemplo muitas vezes, é como nós naqueles dizem que estamos mais entupidos, em que estamos obstruídos, em que estamos constipados e parece que ouvimos a voz muito longe. Então imagina que é isto a nível de estimulação da linguagem, em que eu estou a mostrar à criança um gato, um pato, num livro, e isto vai-lhes soar igual. Então claro que a criança pode dizer que é um pato para um gato, isto gera aqui muitas vezes trocas. E, portanto, não esquecer. É muito importante uma audição íntegra, uma visão íntegra também. E ir estimulando, porque assim a criança vai estando alerta no dia-a-dia. E como eu vos dizia, não é preciso o jogo mais caro, nem sequer é preciso, muitas vezes, dedicarmos um momento, ou seja, marcar quase na agenda ou fazer da rotina, agora é o momento para ir estimular. Não. Até porque nós corremos aqui um risco imenso, que é a criança não estar pai virada. Então o que é que devemos fazer? Eles são muito curiosos por natureza e gostam de brincar com aquele brinquedo com som, de ver aquele livro. Muitas vezes gostam de ir ajudar na cozinha. E há tarefas que a gente não pode prescindir delas no dia-a-dia. E, portanto, temos uma criança que veste-se e despe-se todos os dias. Portanto, temos aqui ótimas formas de trabalhar o conceito das roupas.
Claro que se eu me sentar com uma criança a ver umas imagens de roupas, se calhar para ela não vai fazer muito sentido. E vocês têm também um texto no blog sobre esta questão. A melhor maneira de ir ensinando roupas, peças de roupas, este vocabulário todo que eles vão precisar, não é? No futuro, a melhor forma de ir ensinando as partes do corpo é, sem dúvida, a vestir e a despir. Olha, vamos levantar o braço, agora vamos vestir a camisola, olha, está frio, vamos vestir um casaco, e agora vamos pôr as luvas. Onde é que vamos pôr as luvas? Ok, as luvas são para pôr nas mãos. Depois temos aqui também uma criança a quem podemos dizer, olha, agora vamos pôr as meias nas mãos. Oh, que malandrice, as meias não são para pôr nas mãos, as meias são para pôr nos pés. E então, às vezes o que é que nós fazemos? Sempre, deve ser sempre, de uma maneira muito divertida, muito engraçada, em que se calhar a criança naquele momento até está completamente motivada porque entra na brincadeira connosco. É a melhor maneira. Estamos no banho, eles começam a querer ser autónomos, ou mesmo de pequeninos. Portanto, esta estimulação pode ser feita mais passivamente quando eles são pequeninos, mas depois pode ser muito mais participativa quando eles são crescidos. Então começamos de pequeninos. Olha, vamos lavar as mãos, a cara. Podemos, eventualmente, quando eles crescem um pouquinho, ir para mão direita, mão esquerda. E depois podemos começar a dar isto como ordem, como execução. Ou seja, falamos aqui tanto de linguagem expressiva, o que eles expressam, e de linguagem compreensível. Eu posso dizer à criança uma ordem simples. Olha, vamos lavar o nariz. Ok. Então agora lavamos uma bochecha e a outra. Agora vamos lavar uma mão e um pé. E indo um pouquinho mais longe, quando eles são mais crescidos. Lava a mão direita. Agora lava a mão esquerda. Portanto, vamos tendo aqui sempre forma de estimular todos os conceitos no dia-a-dia. Formas de irmos trabalhando, sei lá, tanta coisa. As frutas e os animais, os transportes, são muito aqueles temas mais trabalhados pelos pais e a razão é, ao mesmo tempo, engraçada e intuitiva. Para quem conhece o projeto EVA, sabem que eu vou fazendo muita estimulação para os sons da fala, porque os pais pedem-me, sobretudo quando eles são mais crescidos. Então, como é que eu posso? O meu filhote não diz sapato, diz tapato. Ok, o que é que está a faltar? É o som S do sapato. O som S é o som da cobrinha. S. Se eu pensar, por exemplo, no som Z da zebra, Z, temos o som da abelha. Se eu pensar, por exemplo, no som V do vento, ora, pois que ele é o som do vento, o som do avião. Podemos estimular lábios, língua, brrr, o som do carro, trrr, o som da moto. E, portanto, tudo o que são sons de animais e de transportes, usem, abusem, imitem, brinquem, e deixem-se ser imitados. Portanto, é mesmo a melhor forma. E isto depois vai passar para a própria estimulação de alguns sons que fazemos no dia-a-dia. Cocorococó, uma criança que não diz o quê, que diz o tão, porque é uma forma mais visível do que o que é feito cá atrás. Uma ótima forma. Então, ali está um tão, diz o pequenito, e nós vamos dizer ou seja, por sons que eles conhecem e que se calhar facilmente imitam, nós vamos trazer então para os nossos sons da fala. E, em jeito de brincadeira, sempre com base ancorada em sons que eles se calhar até já produzem isoladamente, conseguimos até ter os nossos sons da fala aqui a ser trabalhados. O rrr do nosso leão e aquele tanto preocupa os nossos pais. Por brincadeira, nós dizemos que é o som da vassourinha. Porque, e distinguindo aqui, mais uma vez, há pais que me falam do R. O meu filhote não diz o R. Eu pergunto sempre o Ré forte da garganta, do carro, ou o R fraquinho. O Ré fraquinho da pera, do caro. Olha, pensei nestes dois pares. Carro, caro. A pera e a porta que está perra. Alguém que saltou o muro ou alguém que levou um murro. Não é nada agradável, mas é só a título de exemplo. E, portanto, é muito importante para mim distinguirmos, e na terapia da fala nós falamos muito disto, som. Não letra, som, que eu acho que era aquilo que devia ser a base da educação pré-escolar, muito antes de se ensinarem as letras. Por exemplo, é completamente errado ensinar-se a uma criança que cenoura começa com o que. Porque o som é o se, a letra é o quê. É muito importante que o som seja trabalhado primeiro. Letra vamos depois em idade escolar. E pensem nisto. Há sons que têm várias representações gráficas. Um exemplo, este som se. Então se eu pensar na palavra sapato, é o som da cobra. É um S, graficamente. Se eu pensar na palavra cinema, é um se também, mas é um que. Mais tarde isto vai ser caso de leitura. Um Q de cão, ao pé do E e do I, lê-se S.
Agora vamos continuar com o nosso som S, mas com outra representação gráfica. Massa. 2 S no meio da palavra com o som S, o mesmo, igualzinho. Maçã, um C de cedilha. O som, um S da cobrinha, igualzinho. 4 representações gráficas para um som. Casos de leitura, atenção, atenção, idade escolar, mas a base está aqui. A mesma coisa para outro exemplo. Shhh, o nosso som X, de mandar calar os meninos. Um CH na chuva, um X no xilofone, que eles tanto aprendem, não é? Um X em peixe, que é um S gráfico lá escrito. Tantos outros exemplos. O J de apertar a bochechinha, que é o nosso som da joaninha ou do aspirador, que é um J de joelho, mas é um G gráfico em gelado. Portanto, é muito importante, antes de se preocuparem com o ensino das letras, isso é para a idade escolar, não queiram que há meninos que naturalmente despertam e nós devemos acompanhar, devemos ir permitindo esta descoberta. Para quem segue aqui Pedagogia Montessori, Maria Montessori falava nesta janela aberta aqui dos 3 anos e meio, 4, para a leitura e para a escrita. Mas é um trabalho que deve ser feito a nível de som, de ir associando a letra ao som. É o essencial. Estarmos, por exemplo, com a criança a passar o dedo por cima de uma letra e não dizer que é um B, mas que é um B, de bolota, de borboleta. Tá bem? Portanto, tentem sempre que este trabalho seja feito direcionado para o som. Alguma dúvida? Estou cá para vos ajudar. Procurem o método Dolfo, procurem o Projeto EVA. Em breve, estas informações que estão um pouquinho dispersas pela página vão estar reunidas também no nosso site e convido toda a gente a procurá-las, porque eu acho que é muito importante nós irmos estimulando então a criança com o dizer a palavra lentamente, o exagerar o som. Somos um modelo delas. Portanto, vamos aqui descrevendo no dia a dia. Então, voltando à questão que estávamos a falar de como estimular os alimentos, as frutas, os legumes, as verduras, muito fácil. Estamos a cozinhar. Vamos às compras. Infelizmente agora os pequeninos não devem acompanhar-nos tanto, ou se o fazem, não permite tanto que a gente vá explorando, não é? Mas é possível nós olharmos para um folheto de supermercado, recortar uma laranja, uma maçã, associar àquela imagem que a criança tem no livro. Há livros muito bonitos que têm imagens de frutos, imagens de animais, a pedagogia Montessori, que me apaixona, como vocês já perceberam. E para quem não conhece, ou para quem já conhece, nós temos algumas publicações também em parceria com a Europrice sobre esse tema. Especificamente temos um livro muito engraçado com objetos, com animais. Por que não ir procurar uma caça ao tesouro aí em casa com os elementos que estão no livro? As roupas, os transportes, as miniaturas, os alimentos, por que não? Vamos pelo livro fora e vamos procurar aquela banana que aparece no livro, aquela miniatura do gato, os calções, os sapatos. E depois podemos ir dizendo a que grupo é que pertence. É da roupa, é de calçado, é um alimento, é um legume. Podemos perfeitamente fazer isto. Estamos a cozinhar, dou sempre este exemplo. A primeira grande gargalhada da Eva foi quando eu estava a fazer sopa de feijão verde e na brincadeira eu estava a repetir a informação que eu dizia-lhe que era feijão verde, 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 verde. Bem, ela achou imensa piada à repetição. Curiosamente aqui eu não estava a dizer a palavra devagar, mas eu acho que foi aquela cadência, aquele ritmo que lhe despertou aquele sorriso. E portanto, vão estimulando. Olhem que maravilha, estamos a fazer uma sopa. É o melhor livro aberto para a gente fazer estimulação da linguagem para os legumes. Agora vamos pôr cenoura, olha a cor de laranja. Agora vamos pôr couve e tiramos, olha, 1, 2, 3. Estamos a rir para a couve. 1, 2, 3. Olha, a gente tem a estimular os números. E então o que é que vamos fazendo? No contexto diário, fazemos sopa várias vezes, temos sempre vários legumes para fazer a sopa, podemos ir depois buscar esses legumes nas imagens dos livros, podemos pegar no legume, associar à imagem do livro, podemos ir procurar no folheto das compras e isto vale para tudo. Pegamos no folheto de roupas, pegamos em imagens da internet que vamos retirar, podemos fazer mil e uma coisas com autocolantes, meu Deus, que eles adoram autocolantes. E esta estimulação deve ser feita no dia a dia. Como vêem, não é preciso retirar o momento. Quase sempre motivamos a criança, porque eles gostam de estar nas rotinas connosco. E é uma forma muito prática, muito simples de os conseguirmos ter aqui connosco, está bem? Portanto, não deixem de o fazer. Mais do que qualquer jogo, mais do que qualquer atividade muito, muito estruturada. Sejam espontâneos. A criança deixa-se envolver, muitas vezes, sem perceber que está ali, naquele contexto. E pensem bem, as tarefas do dia-a-dia. Muitas vezes eu tenho aqui pais que me procuram um bocadinho preocupados. Ele tem 3 anos, parece que ainda não pega muito bem no lápis. E vamos pensar, tudo o que é pega de lápis é movimento muito mais de pinça, de motricidade fina.
E a criança antes tem que estar com os movimentos grossos muito apurados. Portanto, não deixem, muitas vezes, de ajudar a criança neste desenvolvimento, que não precisa de ser logo com tarefas muito estruturadas. Eu posso pedir à criança, enquanto estou a cozinhar, que vá buscar uma cebola, que vá buscar uma cenoura. O tamanho é diferente e, portanto, vai obrigar a diferentes tipos de pega. O melhor para estimular: brincar com a plasticina, cozinhar, deixar modelar uma massa. E depois, aos pouquinhos, podemos passar para tarefas mais pequeninas. Por exemplo, ajudar a estender a roupa. Olhem o movimento de pinça a funcionar. Agora vamos, sei lá, estamos a brincar com nozes, com avelãs. Cuidado com as pequeninas, nos meninos mais pequeninos. Não deixem sem vigilância, por favor. Às vezes o simples facto, nós fazíamos aqui muitas vezes com a Eva, tínhamos uma caixa de ovos e íamos tentando encaixar a noz ou a avelã, que podem ser pintadas, não é? Não estamos a desperdiçar, porque elas depois podem ser comidas pintadas com a casca, não é? Depois podemos comer, ou seja, tento que sempre que não haja muito desperdício quando faço estas atividades. Mas imaginem uma caixa de ovos pintada, com cores diferentes em cada um dos espacinhos do ovo, para depois irmos associando aqui os outros frutos que pintamos. Podemos ir nomeando as cores, podemos ir contando à medida que os colocamos lá, podemos ter o fundo com a cor e com o número. Portanto, há imensa coisa que a gente pode ir fazendo também com eles, sempre motivando-os. E a motivação está no dia a dia, está naquela ideia de que, ok, parece que eu nem estou a brincar, nem estou a aprender, mas estou. E são coisas que eles muitas vezes ficam imensamente curiosos para utilizar, são coisas que nós temos no nosso dia a dia e que eles se sentem crescidos por estar a usar e sentem-se crescidos por estar a ajudar, sempre com todos os cuidados, sempre com a nossa presença. Eu dou o exemplo, a Eva está naquela fase, quase com os 4 aninhos, adora cozinhar. Olhem só a quantidade de termos novos que a gente lhes consegue ir dando em cada atividade com que eles vão podendo estar a ajudar-nos. O partir o esparguete, o mexer. Olha, agora vamos mexer devagarinho. Olha, agora podes mexer um pouquinho mais rápido. Estamos a mexer os ovos. Claro que eu vou sempre dando ajuda. Olha, agora vamos... Hoje são ovos mexidos. Agora vamos pôr o quê? Um bocadinho de sal, um bocadinho de alho. Não estou a dizer que vamos ensinar estes termos aos meninos mais pequeninos, porque nem sequer muitas vezes têm a competência para estar ao fogão. Mas é muito engraçado que, à medida que eles crescem, permitem-se outras tarefas e, consequentemente, vem atrás outro vocabulário que vai permitir chegar aos 3, 4 anos com aquela linguagem, com aquele vocabulário que é então esperado para aquela idade. Um marco importante também, se têm pequeninos com 3 anos que não são percebidos por toda a gente, é importante procurar ajuda, procurar um terapeuta. Muitas vezes não precisamos aqui de um tratamento muito prolongado, nem de sessões, às vezes o que precisamos é algumas dicas. E, portanto, é um dos marcos que nós também referimos. Aos 3 anos, 3 anos e meio, 4, entre os 3 e os 4, a criança deve ser percebida por toda a gente. Muitas vezes, por brincadeira, digo aos pais: olhem, se o vosso filhote, em vez de estar com vocês ou com os avós que os conhecem bem, se fosse colocado durante, por exemplo, 1 hora com um estranho, ele podia para ir à casa de banho, ou ele ia autonomamente, ele pedia para comer, ele fazia-se entender, e é muito importante que a gente tenha esta noção. Muitas vezes os pequeninos são percebidos por nós, porque, às vezes, se calhar com o aninho, eles basta olharem na direção daquilo que querem, e já faz tão parte da rotina, e já está ali tão mecanizado, que às vezes os próprios pais a pensar que estão a facilitar, não estão. Então, costumo também dizer imensas vezes, e quando aconselho pais e educadores, a melhor forma de ajudarmos os nossos pequeninos é não facilitar a vida. Se for preciso fazermos de contas que não os percebemos, deixá-los apontar e tentar perceber se eles verbalizam e, mesmo que cedamos ao fim de algum tempo, vamos tentando sempre perceber se eles vão fazendo um esforço, o apontar, o produzir algum som, o tentar pelo menos dizer uma sílaba, o fazer um olhar, o tentar se levantar e irem até lá. Vamos sempre tentar esgotar ao máximo as hipóteses. E mesmo que a gente vá com o apontar, nós damos sempre o selo verbal daquilo que está a acontecer. Ou seja, se a criança, mesmo que sejam pequeninos, ainda não se espera a fala. Então, se a criança apontar, eu vou-lhe dizer: tu queres água? Olha, diz lá, dá água. Portanto, cada iniciativa da criança é sempre uma forma que nós vamos ter de a estimular. Se a criança nos está a apontar para aquilo, está com a atenção virada para lá. É o melhor momento para estimular. Eu até posso dar, mesmo se ele me dizer, mas eu vou aproveitar para estimular. Há quem diga que uma criança deve ouvir uma palavra entre 50 a 300 vezes até que a consiga produzir. E mais uma vez voltamos a esta questão de compreensão e expressão. Mais ou menos como no inglês. Eu, por exemplo, não sou uma grande falante do inglês, já tive algum contacto com o inglês e tenho a perfeita noção que sou capaz de perceber muito mais do que aquilo que falo. E até a certa altura as crianças são muito assim. E há pais que às vezes deixam de estimular, ou porque ficam cansados. Eu farto-me de estimular, eu farto-me de fazer isso tudo, eu te escrevo, estou sempre a dar vocabulário novo. Mas ela não quer saber. Bem, de repente, quando há aqueles saltos, aí percebem:
Até que enfim, até que enfim. Olha, tive um exemplo delicioso esta semana. Até que partilhar com vocês. Há coisas no dia a dia que fazem muita diferença. Eu tenho muita preocupação de quando acompanho uma criança tentar perceber o que é mais importante para aqueles pais. Eu posso estar a trabalhar um sem fim de vocabulário, mas para aqueles pais, para aqueles educadores, naquele contexto, o mais importante é a criança ter aquela palavra, aquele vocabulário. Tanto que eu muitas vezes peço aos pais para irmos fazendo aqui uma lista do vocabulário que é mais importante no dia a dia para aquela criança. E é uma lista que não é estática, é uma lista que muitas vezes vai na nossa pastinha e que os pais vão acrescentando dia a dia, de semana para semana, ou que me vão mandando mensagem, ou vamos trocando telefonemas. E para mim o mais importante é trabalhar este vocabulário do dia a dia. Então tínhamos aqui uma menina que já ia dizendo pouquinhas palavras, mas mamãe não dizia. Mas disse. Eu tive o privilégio de ter um vídeo para uma mãe que estava em êxtase de coração a transbordar, aos saltos, aos pulos, cheio de sorriso. Eu ouvi sorrisos na voz dela, eu não vi o vídeo, não tinha imagem, mas foi muito importante. E, portanto, depois tem uma vitória conjunta, é uma vitória dos pais, é uma vitória dos mais pequeninos, é uma vitória da equipa de trabalho. E é aqui que, direcionando um bocadinho mais para os colegas, para os educadores, é um trabalho que é feito em equipa, onde todos juntamos esforços para depois todos colhermos os frutos. Portanto, um educador, um professor, um terapeuta e todos os profissionais que estão na equipa, falamos sobretudo quando estamos em contexto de intervenção, são extremamente importantes, extremamente importantes. Portanto, não deixem de fazer esta estimulação. E muitas vezes nós estamos a dar vocabulário e que a criança depois vai manifestando, está bem? Outra forma de irmos estimulando aqui a compreensão. Pedir as tais pequeninas ordens que eu já fui aqui falando. Vai buscar esta camisola. Agora, vai buscar a camisola, vai buscar umas meias. Depois podemos começar a ser um pouquinho mais específicos. Olha, vai buscar as meias azuis. Olha, vai buscar a camisola verde. Também podemos ir sempre aqui dando diferentes ideias e diferentes conceitos. Sempre adequados à criança, não é? Se ela for pequenina, eu vou pedir a camisola. Se ela for maiorzinha, eu vou pedir a camisola azul. Quando eles são um pouquinho maiores, podemos juntar duas ordens e estamos a trabalhar também a memória. Olha, agora vai buscar uma camisola e umas meias. Às vezes acontece que eles só fixam o último termo, mas vamos fazendo sempre isto. No quarto, no banho, a cozinhar, vai buscar aquele livro, vai buscar aquele jogo. Adaptem, é possível fazê-lo em casa e na escola. Lembrem-se, procurem o texto que é muito engraçado. A linguagem, a comunicação, a fala, são tudo áreas em que os pais, os professores e os educadores têm um super poder na estimulação. É isso mesmo. Mais dicas do dia a dia, portanto, há bocadinho falámos na questão de estender a roupa, para trabalhar o movimento de pinça, por que não ir pedindo aos pequeninos? Olha, agora vamos estender umas meias. Estamos a trabalhar a parte motora, mas estamos a trabalhar também a compreensão e a fala. Olha, agora vamos estender as meias verdes. Olha, agora vamos estender as meias brancas com uma mola amarela. Claro que isto é muito mais evoluído. Portanto, já estamos aqui a falar, se calhar, para crianças com 3 anos. Mas que até aí é importante nós irmos dando vocabulário, até à altura em que vamos chegar ali aos 4, 5 anos. E como eu vos dizia há pouquinho, vamos trazer... Hoje falamos, se calhar, um pouquinho aqui mais para a faixa etária dos 0 aos 3. Estimulação da fala e da linguagem, mas depois iremos ter também um direto em que falaremos sobretudo para pais de crianças, educadores de crianças dos 4, sensivelmente até aos 6, em que vamos falar muito do que é a preparação das bases da pré-leitura escrita. Mais uma vez, sem ideia, temos que trabalhar números e letras a fundo, são as bases, é o que está por trás. No fundo, é o que está por trás do pano. Se pensarmos numa peça de teatro, nós temos os atores que são imensos, às vezes são menos, mas por trás há muita gente. É a mesma questão aqui. E, portanto, tudo o que é rima, consciência fonológica, tudo o que são conceitos mais abstratos, tudo o que é vocabulário, tudo o que são as histórias, as narrativas, pensem bem na riqueza da leitura. Para a semana vamos falar na magia da leitura e das histórias, sobretudo para os mais pequeninos, mas a verdade é que elas têm um papel importantíssimo também na estimulação da fala e da linguagem, sobretudo da linguagem, para uma criança com 4, 5 anos. Porque lembrem-se, a etapa seguinte é o acesso à escola, em que eles vão ter que ler um texto, mas vão ter que o ler e o interpretar. E quando falamos, não falamos só do português. Falamos do enunciado matemático, falamos do enunciado de estudo do meio. Quanto mais vocabulário, quanto mais hábitos de leitura, vai estar lá tudo. Quanto mais vocabulário uma criança conhecer, mais vocabulário ela vai ter a forma de perceber num texto. Mais fácil é o texto fazer-lhe sentido, mais fácil será responder. Quanto mais vocabulário uma criança colher nestas idades mais precoces, claro que vai produzir textos muito mais ricos. Não estamos de forma nenhuma a pensar só em currículo escolar. Estamos a falar em independência e a riqueza de vocabulário que vai influenciar tudo. O à vontade com que a criança vai estar no dia a dia a falar para um colega, a confiança que isso vai trazer, a longo prazo, a maneira como é que ela vai estar na vida. Comunicação é personalidade, é a forma como nós conhecemos uma pessoa. Portanto, todos os esforços que a gente possa fazer
estão aqui ao alcance de irmos estimulando no dia a dia. Eu tenho a certeza que há muita coisa que ficou por dizer, há muita coisa que surge em conversas com os pais, muitas formas de estimular, muitas brincadeiras. Muitas vezes nós vamos partilhando aqui na página, já sabem. Eu tenho aqui uma questão ainda da Filomena. Onde é que podemos ver de novo este vídeo? Portanto, durante a próxima semana, este vídeo irá estar disponível no nosso canal de YouTube, Joana a Terapeuta, assim como vocês poderão ter acesso a todos os diretos que já foram feitos. Portanto, o outro direto que fizemos sobre os termos da comunicação, da fala e da linguagem, o do Baby Signs, o do Baby Wearing na semana passada com a nossa querida Rosa Gonçalves. Todos eles ficarão disponíveis no YouTube permanentemente e aqui também na página, mas depois no YouTube eu penso que seja mais fácil de procurar, aqui no meio das publicações torna-se um pouquinho mais complicado. No nosso Instagram ele vai ficar também disponível por 24 horas, portanto vocês podem ter acesso. E depois não se esqueçam, temos então a página Joana a Terapeuta e a Mãe, quer no Facebook, quer no Instagram, onde vão tendo, se vocês procurarem especificamente pelo hashtag Joana a Terapeuta e a Mãe, Projeto Eva Comunicação, Projeto Eva Fala e Articulação, portanto, com estes termos-chave, Projeto Eva, pelo menos por aí vocês vão ter as publicações, e depois também então no nosso site joanaaterapeutaiamãe.pt temos o blog. Como vos prometi, vou deixar então a partilha para a página do Método Dolph. Vou deixar-vos este texto aqui também nos links, alguns dos que eu fui falando do superpoder, a questão da audição. Vou fazer aqui partilha também com vocês, para quem ainda não conhece o site. E então anuncio já para a semana em primeira mão, para as mamãs e para as pré-mamãs. Então, como dizíamos aqui, desde as 20 semanas da gestação, o poder e a magia da leitura das histórias para os bebés. O que é que tem impacto nesta altura em concreto, da gravidez, nos primeiros meses, e qual é o reflexo que vai ter a nível da própria desenvolvimento da fala e da linguagem e não só, o gosto da leitura, tudo o que vai trazer no futuro. Estamos a construir a linguagem passo a passo. Para quem me conhece em contexto profissional, eu também uso muito esta expressão, é o passo a passo. A linguagem, as exigências que vamos fazendo com os mais pequeninos. E a ideia é muito esta, eu vou partilhar também o texto aqui com vocês, depois nos comentários do Facebook. A ideia é que a linguagem vai crescendo passo a passo. E nós somos pedinchões. É a última dica que vos deixo, eu penso que é extremamente importante. Portanto, uma criança que me diz, ou que me faz um gesto, eu vou sempre pedir a palavra. Portanto, se a criança aponta, eu digo, é água, queres água? Dou sempre o modelo correto. Se a criança já me diz água, com palavra isolada, ok, passo à frente. É a nossa abordagem do passo à frente. Então, se ela diz água, eu vou dizer dá água. Quero água, ou seja, estou a dar o modelo. Se a criança me diz quero pão, eu sei que estamos a chegar perto dos 3 anos, então já não quero só 2 palavras, quero 3 ou 4. Quero pão com manteiga, quero pão com queijo. Então, o nosso modelo é mesmo de sermos pedinchões. Se a criança está neste nível, eu vou tentar subir. Por isso é que é muito importante cimentarmos tudo aquilo que está cá em baixo também. Eu espero que as dicas tenham sido úteis. Há alguma dúvida, contactem por mensagem, deixem o comentário aqui no Facebook, deixem comentário no Instagram, mensagem no Instagram, pelo site temos muitos canais que nos reúnam. Eu adoro o tema, como já perceberam, e estou completamente disponível para ajudar todos vocês. Sejam educadores, sejam professores, temos muitos projetos a surgir, temos muitos materiais também que permitem o trabalho da comunicação e da linguagem. Para quem me conhece sabe também que eu tenho parceria com a Europrice. Temos muitos livrinhos, muitas vezes o aconselhamento passa até por que livros é que são indicados para cada idade, qual é o tema. Eu própria também já fui autora de alguns materiais que eu sei que são muito importantes em dadas idades, para quem já conhece o jogo da lógica, que vai ajudando a contar as pequeninas histórias. Que lançámos mais recentemente, o jogo dos contrários, para trabalhar aqui também algum vocabulário. O tema dos contrários, que é também tão fácil de trabalhar ainda mais no dia-a-dia. Às vezes há muito aquela ideia de repente olhamos para a criança e vamos lhe perguntar qual é que é o contrário de ser grande? Estamos à espera que a criança nos diga pequeno. Olha só no dia-a-dia como é que isto funciona. Então, temos uma massa que é grande e uma massa que é pequena. Temos uma porta que está aberta, temos uma porta que está fechada. Temos o azul escuro e temos o azul claro. Temos a mãe que está à tua frente e agora vamos esconder e fico lá atrás. Nada melhor que o dia-a-dia para passar todos estes termos. Toda esta grandeza da linguagem. E é assim, dia-a-dia, motivados, no meio de brincadeiras, de sorrisos, de alegria, sem ser muitas vezes sentados naquela cadeira, com aquela obrigação, com aquele tempo contado. É assim que a linguagem vai crescendo e vai florescendo. Sejam felizes a brincar com a linguagem, sejam felizes a crescer. Olá, temos aqui alguém que chegou. Olha, conheça o projeto. Ela chegou aqui agora.
Ler Contente, procurem, é um projeto, uma riqueza imensa, é o meu colega. Nós não nos conhecemos, mas havemos nos conhecer, mas passem por lá, tem um projeto fantástico. Nós para a semana vamos falar de livros e da importância da magia da leitura. Ela conhece-a tão bem como eu. Um grande beijinho a todos que estão desse lado e que nos vão seguindo. Tenham um bom domingo, sejam felizes. Muitos sorrisos terapêuticos, blá 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 e miminhos. Obrigada por terem estado desse lado. Um bom dia.